CBN Intimamente. Com a participação da psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes, amores e amoras da internet. Um beijo no coração, agora em FM, felizes. Exatamente, agora em FM, muito bom, tá lindo, maravilhoso. Intimamente FM, essa alegria. A Elisângela hoje vai trazer um tema aqui, disfunção orgásmica feminina. Foi sugestão de uma ouvinte, de uma seguidora sua? De uma seguidora, exatamente, é isso. Como é que aconteceu isso? Ela te mandou? Porque de vez em quando as pessoas mandam muitas perguntas para mim através de direct de Instagram, através de e-mail e tal. Então eu abri uma caixa de perguntas, tipo, quem quiser mandar pergunta pode mandar. E aí eu recebi várias perguntas e aí eu tô tentando, na medida do possível, respondendo pro pessoal. E aí, hoje a gente vai responder essa pergunta dessa moça, então, vamos lá, que pediu para falar sobre disfunção orgásmica feminina. Amora, tá aqui o seu programa. Diga. Então, primeira coisa, eu acho que é importante a gente entender o que é o orgasmo. Eu acredito que a maioria das pessoas já saiba, mas eu acho que não custa a gente dar uma passadinha. Sim. Não é? Claro. Então, o que é o orgasmo? É aquele auge, né, da excitação, tanto do homem quanto da mulher, quando a gente tem aquele ápice, né, aquele frisson, aquela descarga, que na realidade é uma descarga elétrica, porque o orgasmo, isso é interessante a gente falar, ele é uma resposta do sistema nervoso parasimpático, então, que é ativado pelos órgãos genitais. Então isso é interessante, porque todo mundo acredita que o orgasmo acontece nos órgãos genitais, e na verdade não é, ele acontece na mente, ele acontece no cérebro, através do sistema nervoso. Então, é aquele boom, vamos dizer assim, é aquele cara que todo mundo persegue. Esse é o orgasmo. Sim. Né? E o que vem a ser uma disfunção orgásmica? É quando a pessoa, aí não importa tanto o homem quanto a mulher, quando ele não consegue, ele ou ela não consegue ter orgasmo, não consegue atingir o orgasmo. E a disfunção orgásmica feminina é quando a mulher não consegue fazer isso, ok? Isso é mais comum, é raro? Então, principalmente entre as mulheres é mais comum. É mais comum. As mulheres têm mais dificuldade mesmo de atingir um orgasmo por uma série de fatores, que foi exatamente isso que a nossa ouvinte pediu pra gente conversar com ela. Eu vou ler aqui, posso? É isso que eu ia te sugerir, leia o que ela mandou. Exatamente do jeito que ela mandou. Ela falou: "Oi, Elisângela, tudo bem? Você já ouviu falar sobre disfunção orgásmica feminina?" Sim, a gente fala disso muito, né? Infelizmente, algumas mulheres sentem pouco ou nenhuma sensibilidade no clitóris e não chegam ao orgasmo por essa incrível área. Isso é verdade. Já ouvi alguns relatos que podem ser por questões de opressão ou pouca estimulação ou consequências de ter experiência só com homens, nesse caso, só penetração, entre outros. E muitas têm dúvidas sobre se com o tempo elas voltam ou começam a ter sensibilidade, prazer e consequentemente orgasmo. Quais as atitudes tomar? Bom dia, obrigado pela atenção. Então vamos por partes. Vamos lá. Essa questão de ser mais difícil, algumas mulheres têm pouca ou nenhuma sensibilidade. Na realidade, o que acontece não é nem que elas não têm, que nós mulheres não temos tanta sensibilidade. A questão tem muito mais a ver com o que ela mesma mencionou aqui, que é a questão da opressão. Nós mulheres somos educadas para não sentir prazer. É pecado. É pecado. Então, desde pequenininha, a gente tem que Está acabando, mas ainda existe muito. Está acabando, mas a gente caminha a passos lentos. Ainda percebo isso em pais jovens, reprimindo, né? Porque o meu filho pode e a minha filha não. Então, aquela máxima, prenda... como é que é? Prenda os seus cabritos, suas cabras, que os meus cabritos estão soltos. Uma coisa assim, ela continua valendo. Então tem a ver com essa questão da opressão, sem dúvida, né? Da educação para não ter prazer, né? Ela fala sobre a questão da pouca estimulação, consequência de ter experiência só com homens. Eu já acredito muito mais na falta de conhecimento do próprio corpo. Porque quando uma mulher, ela conhece o seu corpo, ela conhece as suas zonas erógenas, ela vai conseguir ter um resultado satisfatório, tanto com um homem quanto com uma mulher, independente da orientação sexual dessa pessoa. Mas o que eu percebo as mulheres não se tocam.
Elas não conhecem o corpo delas, exatamente pelo mesmo problema. Nós somos ensinadas a não toca, menina, tira a mão daí, menina, senta direito, menina, cruza as pernas, que coisa feia. Entende? Então a gente aprende que não é para tocar. Então a gente cresce e não conhece o nosso corpo. Então, autoconhecimento. Às vezes as mulheres chegam lá no consultório com essa queixa. A primeira coisa que eu pergunto: você se masturbam? Elas olham com ele deste tamanho. Que cabelo em pé. E aí eu peço às vezes para fazer exercícios em casa e tal. E às vezes elas têm muita resistência em fazer. E quando chegam, eles dizem: não adianta, eu não consegui. Sozinha no meu quarto, no banheiro. Não dá para mim. Então assim, a sensação de culpa e de que estão fazendo uma coisa extremamente errada é assim, ainda é absurda. Tá? O que mais que ela pergunta aqui? Ela fez várias perguntas. Ela fez várias perguntas numa pergunta só. Então, assim, muitas têm dúvidas sobre se com o tempo isso volta. Então, o que eu acredito é que, na realidade, a não ser que a pessoa tenha algum problema físico ou fisiológico, que na maioria das vezes não tem, na realidade isso nunca foi embora, sempre esteve ali. É que a pessoa não conseguiu ainda acessar. E o que eu percebo é a dificuldade de entrega. Então a mulher vai para a cama, a gente já falou mais ou menos sobre isso aqui, ela muitas vezes está mais, ainda mais na nossa sociedade atual, ela está mais preocupada com a estética, ela está mais preocupada com as celulites que o parceiro está observando, com as estrias, a posição que ele está vendo. E o parceiro não observa. E o parceiro não está nem aí para isso, pelo menos naquele momento eu tenho certeza que não. Ele está preocupado com outras coisas. E aí ela não relaxa. Sem um relaxamento total da mente é impossível tanto para o homem quanto para a mulher chegar ao orgasmo. Então o orgasmo é uma situação de muita entrega. Se não houver essa entrega, não vai haver orgasmo. E ela finaliza perguntando quais as atitudes tomar. Então, autoconhecimento, conheça seu corpo, se masturba, compra brinquedinhos, vibradores, sim, para que a mulher possa conseguir entender como que o corpo dela funciona. É com mais pressão, com menos pressão, com mais velocidade, é mais devagar, para que ela possa sinalizar isso para o parceiro ou para a parceira dela no futuro. Para que seja de fato prazeroso para ambos. Para os dois, porque não é justo, como eu já disse aqui outras vezes, a pessoa ter que deixar o outro ficar descobrindo. A gente tem que dar o mapa. Claro. Ensina o caminho das pedras, porque fica mais fácil e mais prazeroso para todo mundo. Sem dúvida. Então, basicamente é isso. Amor, eu espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Muito bem. Algo a acrescentar dentro? Porque você abordou tanto assunto que a pergunta dela foi tão ampla, né? Que acabou que você falou de tudo um pouco, mas ainda há algo que acrescentar para quem está ouvindo, ou passa por isso, ou de repente está vivendo essa situação também. Qual a providência primeira a ser tomada? Então, primeiro sempre procurar médico. Um tratamento. Começamos sempre pelo médico, porque primeiro a gente tem que excluir todas as possibilidades físicas e fisiológicas. Então ele vai te pedir, vai fazer exames hormonais, enfim, tudo. Se tiver tudo ok, não tem jeito. Aí tem que procurar um sexólogo, um especialista em sexualidade para entender o que está acontecendo. Então, o que é muito comum? Às vezes mulheres que sempre tiveram, ou na maioria das vezes têm orgasmo, de repente isso desaparece. Mas às vezes elas não percebem que elas podem ter começado a tomar algum tipo de medicação, fazer algum tratamento. Medicação para ansiedade e para depressão, galera, normalmente diminui bastante no desejo, na libido e pode interferir, inclusive, no orgasmo. Algumas cirurgias também ginecológicas, como esterectomia, onde há a retirada dos órgãos internos, útero, às vezes ovário, enfim, pode ser, não é sempre, mas pode acontecer de a mulher passar a ter mais dificuldade para ter orgasmo ou até não ter. Então, esses detalhes têm que ser observados. Claro. E outra coisa que eu sempre falo é como é que tá essa relação sexual? Porque é comum, às vezes a mulher já teve orgasmo com o parceiro anterior e com o atual ela não tem. Mas é porque o cara é ruim, ou né, a parceira é ruim. Não tem nada a ver, muitas vezes como que tá essa conjugalidade? Como que esses parceiros estão vivendo no dia a dia? Porque se no dia a dia não tá bom, se eu tô com raiva de você, se eu tô magoada, o que vai acontecer é que na hora que eu for pra cama não vai ter entrega. Como eu falei antes, se não tem entrega,
não tem orgasmo. Funciona. Então, assim, tem alguns detalhes que precisam ser observados. Agora, se não tiver nada disso, aí não tem jeito. Terapia sexual para aprender como é que faz isso. Porque, na realidade, é um aprendizado. A gente não nasce sabendo gozar, não. infelizmente. Mas aprende. Mas podemos aprender. Tá Valeu, bom? Elisângela. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Um forte abraço para você. Eu que agradeço. Bom feriado. Bom feriado. Beijo no coração de todos. Amora, obrigada pela sua dica, tá? Tchau, tchau. Até o próximo. CBN Intimamente com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. CBN Intimamente.